ele é chamado pela águia morte. Vamos ver no quarto selo, parágrafo 127. Ele falou exatamente isso que os irmãos citaram, e depois no 127 ele diz: a quarta etapa deste cavaleiro é morte. Morte significa separação eterna de Deus. Nesse caso aqui, a morte significa separação eterna de Deus. Quando Deus disse para Adão e Eva: quando comerdes, morrerás, então morreram mesmo. Desde então, a carne e o sangue não eram no reino dos céus, foram excluídos, ficaram separados. Agora, Deus, nós vimos domingo à tarde, Ele proveu um meio substitutivo para Adão, matando um cordeiro. Isso já se referindo à parte interna, a parte espiritual, a alma, o espírito, né? Isso significa a morte. Agora, temos mostrado que esta pessoa, é o mesmo que montou o cavalo branco, que montou o cavalo vermelho, que montou o cavalo preto, e agora ele monta o cavalo amarelo, depois dessa trindade de ofícios: anticristo, falso profeta e besta. Então, ele forma esse sistema de morte. Ele é fúnebre, ele é mortal, ele é mortífero, e ele exala o espírito da morte. Temos mostrado quem é esta pessoa, e até temos estado em detalhes, estudado em detalhes os 7 montes, o lugar e tudo demais, e agora é chamado pela águia morte. Ele é chamado pela águia morte. Pois bem, vamos ver aqui o que o irmão Brana, a águia, o profeta, chama de morte. Ele começa com a fama, o dinheiro e a mulher. Aqui na mensagem Torre de Babel, veja como vai se encontrar tudo isso dentro dos selos. Porque a gente estudar os selos só pensando em Roma não é muito próprio do revelado. Não deve estudar a Bíblia só pensando que os perdidos estão longe de nós, que nós estamos longe deles. Não. Ele disse: é legal, está na lei, é santo que um homem tome para si mesmo uma esposa e viva com a sua esposa. Outra mulher poderia ser a mesma coisa para ele, mas seria morte tocar. Agora quem está falando isso é a águia. A morte, ela sempre tem o mesmo significado. Aí está a diferença. A justiça pervertida. Por quê? Que nós estamos num mundo de justiça pervertida. Porque a igreja casou-se com o Estado. E casando-se com o Estado, ela morreu. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Ela diz que está viva. Agora, o profeta diz, no parágrafo 16, esta é a maneira que é todo pecado. Então, os moralistas, os defensores do céu só através da moral, que acham que tendo moral vai no rapto, tendo moral limpa vai salvo, eles param aqui no parágrafo 15, mas o irmão Brana prossegue
dizendo: esta é a maneira que é todo pecado. Todo pecado. Então, essa águia tem uma função, um ministério especial de mostrar o que é morte. Fama, dinheiro, mulher significa morte. Você não tenha dúvida que dinheiro significa morte. Aí Paulo então diz que o dinheiro é a raiz de toda amargura. E que pondo o coração nele, então o homem fica envolvido em laços de amargura. E não há ninguém que possa se desprender dele e deixá-lo. Não há ninguém que possa viver sem ele. Não há ninguém que possa viver sem dinheiro. Ele é um mal necessário. E justamente a morte é um mal necessário. A morte é uma necessidade biológica. Porque dentro dessa dimensão, se a pessoa for vivendo, está bem, se ela não fosse enfraquecendo, dando dores nas pernas, e passasse a caducar e se tornar uma criança, está tudo bem. Se ela permanecer sempre jovem, então essa vida sem fim seria uma beleza, o que vai ser, né, posteriormente. Mas viver demais não é bom. E nós estamos sempre querendo mais um ano. Nós estamos sempre querendo mais 2 anos, mais 3 anos, mais 10 anos, mais 20 anos, mais 30 anos. Às vezes a pessoa está aí com 70 anos, fazendo compromisso, planos para 30 anos. Ora, um velho que com 70 anos já está fazendo planos de 30 anos, compromisso de 30 anos, ele está querendo dizer assim: eu vou aos 100 anos de idade. Ele vai aos 100 anos de idade, segurando a calça na mão, carregado para lá e para cá, como Jesus disse para Pedro: quando era jovem, então você podia levantar e sair, ir aonde você quiser, você chega a hora que você quiser, e vai, e pula o muro, e sobe no pau, e faz o que você quiser, e bate o pé, embirra. Mas quando você fica velho, eu quero ver. Espera ele ficar velho, irmão, você vai ver. Eu quero ver. A valentia acaba. Não é certo? Então, é um mal necessário. A morte é um mal necessário. É uma necessidade biológica. É preciso morrer, é necessário morrer. Agora, o profeta mostra que a morte, dentro de um aspecto, ela realmente significa a separação de Deus. Mas a morte, dentro de outro aspecto, ela significa simplesmente uma porta pela qual nós adentramos a glória. Então, nesse sentido é que não existe morte para o crente. A morte é somente para o ímpio. Por isso, às vezes, pode até dizer: o crente não morre. E Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque essa morte não está referendada, quer dizer, ela não está falando somente, ela não está falando da morte física, porque o crente, o salvo, o eleito, morre fisicamente. Então a águia teria que fazer essa tremenda revelação,
E encontrar isso até em 1 Timóteo 5, que foi o irmão Branham que faz menção disso. Veja aqui, pecado é morte. Nesse caso, o principal é a doutrina, é o dogma, é o credo, é o espírito religioso que caracteriza, sem dúvida alguma, a semente da serpente, que identifica a semente da serpente. Olha, vocês vão ver dentro dessa declaração, dessa águia aqui nesse selo, que Jesus nunca qualificou uma prostituta de semente da serpente. Ele esteve com prostitutas, como Maria Madalena, como samaritana. Isso é um caso que a Bíblia registrou, 2 casos, mas não se sabe quantos casos. A própria Bíblia diz que não haveria livro no mundo que coubesse. Mas dentro da Bíblia nós não encontramos ninguém sendo identificado como semente da serpente por ser pecador. Vocês estão compreendendo? Por ser pecador. Mas quando ele chegou diante do sumo sacerdote, de Anás, de Caifás, então ele encontrou realmente aquilo que melhor do que ele ninguém conhece. Aquilo que está lá no Éden, aquilo que veio lá do Éden, aquilo que entrou lá na Eva. Aí ele disse: vós sois filhos do diabo. Ora, Jesus era águia também. Aí ele estava dizendo realmente que ali estava a morte. Tanto que era a morte que causaram a sua morte. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 6, nós acabamos de notar: a mulher pode morrer mesmo estando viva. Viúvas que ficam piores do que as demais. Paulo disse que elas, veja aqui, elas aprendem também a andar ociosas e também paloureiras e curiosas, falando que não convém, tendo já sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. Aquilo está certo que Paulo estava ordenando à igreja, e se referindo à pessoa física. Mas vocês vão ver isso aqui, esses grupos da mensagem, que o sistema denominacional morreu para eles. Eles ficaram viúvas, são igrejas viúvas, mas que vivem como essas aqui, ó, ociosas, de casa em casa, difamando, paloureiras, curiosas de doutrinas, só querem saber coisas difíceis, complicadas, e caem no laço do diabo. Se a mulher é um tipo da igreja, então isso não falha de jeito nenhum. E o profeta chegou a dizer: há grupos que saem das denominações que são piores do que as denominações. E de fato eles agem de uma maneira tão baixa, como Paulo está dizendo aqui. Elas são viúvas. O sistema denominacional morreu para elas. Eles não querem denominação. Mas a águia está mostrando esse tipo de morte que entrou na igreja. Veja, viúvas que ficam piores do que as demais, grupos da mensagem piores do que as denominações. 1 Timóteo 5, 11 a 15. Veja lá: mexeriqueiros, difamadores, curiosos, querem se casar com alguém de fora,
fora do companheirismo, exato como Paulo disse, fora do companheirismo local. Eu anotei que faça um companheirismo internacional e a inocência e a simplicidade vai embora. E nós ficamos ricos como eles, como o irmão João Martins disse aqui, americano não precisa de profeta. Ele falando, censurando, né? Censurando. Ele não estava dizendo que não precisava. Ele disse, nós os americanos ficamos num estado, em outras palavras, tão ricos que não precisa mais do profeta. Não precisa mais dessa simplicidade. Forme um companheirismo internacional e comece a fazer companheirismo com outros obreiros que não são do quadro do companheirismo que Deus nos colocou nele. E a inocência vai embora, a simplicidade desaparece, a maldade entra, a maldade doutrinária, a morte. Aí é novo nome, é não sei mais o que, não sei mais o que. Ficam ricos. Eles denominam-se, e o irmão Branham disse, denominar-se é morte. Eles ficam autossuficientes e divisionistas. Essa é uma declaração da águia. Porque nós estamos pensando só lá na Roma. Só lá na Roma. Naquele cavalo amarelo e naquele cavaleiro ali, com o nome de morte. A águia identificou o cavaleiro do cavalo branco para João. O sétimo anjo identificou para a noiva, não foi? O cavalo amarelo está identificado. É a morte. É a morte como um sistema que vai operar de forma tal que todos vão sofrer terrivelmente a ponto de não poderem comprar nem vender se não tiver a marca da besta. Vai ser dessa forma, não resta dúvida. Isso aqui não é ajeitando as coisas, pensando que é assim, não é não. Todos que estiverem sob esse ministério, debaixo desse ministério, não vão poder comprar nem vender se não tiverem a marca da besta. Isso significa realmente que a noiva terá subido. É o que ele diz aqui no parágrafo, no quarto selo. Agora, a advertência da águia de toda a mensagem, incluindo as cartas de Paulo, as parábolas e tudo, a advertência está nisso. Não pense que essa morte somata, montada num cavalo baio, através do sistema mundial de igrejas, através de Roma. A morte está campeando através dessas viúvas, mulherinhas carregadas de pecado. É 1 Timóteo 3, ou 2 Timóteo 3? Segunda, né? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afasta-te, porque isso significa o quê? Morte. Então você não vai esperar que apareça o ministério da morte, que por causa de você ser arrebatado antes desse ministério da morte entrar em exercício como sistema, então não tem perigo.
Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Agora, 1 Timóteo, 2 Timóteo 3, é retrato dessa declaração da águia. 1 Timóteo 5. E as parábolas nós estamos vendo aí, a parábola da grande ceia, e tudo isso entrando, a gente está vendo aí, correndo, tudo em harmonia. Romanos capítulo 1, mulheres mudando o uso contrário à natureza. O que significa isso? Morte. Homens se inflamando com homens. O que significa isso? Morte. Só uma águia, você diz, que é isso? As denominações não aceitam isso. Ele disse aqui na mensagem, o brilho da luz vermelha, isso já está quase 30 anos atrás. Pastores batistas presbiterianos convivendo com homossexuais para ganhá-los para Cristo, convivendo em pecado com eles, casando-se com eles e fazendo casamento na igreja. Ela entra ao lado, como noiva, vai encontrar é até sacrilégio falar uma coisa dessa. Vai encontrar no meio do salão e vem esse caso e um pastor batista ali, casando, metodista, fazendo aquele casamento. E depois aqueles abraços dos padrinhos, tudo dando parabéns, presentes, festa depois, festinha depois, a bênção, o voto matrimonial, de homem com homem. Você acha que isso só viria sobre o cavalo amarelo? Sobre a manifestação de essa dispensação? Obreiros se inflamando com obreiros, é um homossexualismo espiritual que existe. Homem casado com homem espiritualmente falando. É um companheirismo nojento que existe, que me dá nojo. E mesmo de obreiros com determinados membros. Não tem nada físico, espiritual. Mas dá nojo certos companheirismos. E eles pegam até as suas maneiras de falar, de agir, de proceder, seus gestos e suas maneiras. É a coisa mais nojenta que existe, é um certo companheirismo. Lambancento, nojento, são casados, casando-se e dando-se em casamento, como nos dias de Noé. Agora, isso é uma declaração forte, mas é da águia. Isso está em Romanos capítulo 1, porque não existe aplicação para a Bíblia somente natural. Não pense que o que acontece no natural não aconteça no espiritual. Se existe fornicação no natural, existe a fornicação espiritual. E às vezes as pessoas estão pela ordem social condenando a fornicação carnal, natural, e estando em fornicação espiritual. Note, tudo que acontece no natural, acontece também no espiritual. Perdoe-me. O que os fariseus mais combatiam no natural, eles cometiam no espiritual.
Agora, isso está sendo gravado, está sendo filmado, isso pode ser discutido até o fim do mundo. O que os fariseus mais combatiam no natural, eles cometiam no espiritual. É verdade ou não é? Por que eles eram filhos da serpente? Por que eles eram sepulcros caiados? Então aí está vendo, obreiro com obreiro, obreiros com membros, dentro de uma fornicação espiritual. Há um certo companheirismo que é mais um amásio, são amasiados, não é o companheirismo apostólico, eles são amasiados. A declaração forte é difícil. Inclusive existe até ciúmes um do outro. E eles são parciais a favor um do outro. Condenam os outros, mas quando vai mexer com aquele que é amasiado com ele, então aquele não. Aí ele protege. Não é um companheirismo de homem sagrado, como de Pedro com Paulo, que Paulo chamou a Pedro e disse: olha, isso está errado, Paulo. Pedro. Mas é aquele negócio de concorda com tudo. E cada dia uma doutrina diferente. Cada dia uma coisinha diferente. Ciúmes um do outro, domínio entre si, negociata entre dízimos dos dízimos, os mesmos costumes, as mesmas maneiras sodomitas de viver espiritualmente. Sua prole é a mesma, os obreiros que eles formam são tudo do mesmo jeito. Eles traem o companheirismo doméstico da fé. Fala, diz quem negou a fé. Primeiro o doméstico da fé. Eles não podem enquadrar isto, eles só querem olhar pelo lado natural. Por isso que a letra mata, o espírito vivifica. Foi como um obreiro de outro país me disse: não. Eu brinquei com ele, falei: olha, o senhor vai para o Brasil e eu venho para cá. Ele disse: não é assim. Deus tem os seus homens para cada nação, para cada língua, diz o irmão Branham. Por que essa mistura? Por que uma coisa nova? Paulo disse: falsos obreiros. Isto iguala morte. Romanos 2, Paulo disse: tu que aborrece os ídolos, comete sacrilégio. Pregas contra o adultério, cometes adultério. Agora, eles não adulteravam. Qual era o adultério que eles cometiam? Eles nunca foram apanhados com uma mulher. Era adultério espiritual. Morte. Engano. Eles não podiam reconhecer o dia e a sua mensagem. Porque eles foram cegados. O obreiro deita e come com um difamador, logo ele sai difamando. Veja só, ele deita, come, ouve um difamador antes de subir no púlpito. Como é que você pode crer que essa mensagem foi inspirada pelo Espírito Santo? A sua mensagem não é inspirada, essa mensagem é morte. Se não é inspirada, é falsa. Toda palavra inspirada é pronta para corrigir, redarguir, exortar. A morte significa sodomismo espiritual.
Ou sodomismo espiritual significa morte. Coar mosquito é o zelo carnal farisaico. Engolir camelo é o espiritual. Você entende que aquilo que Jesus disse, coa mosquito, engole camelo, o coar o mosquito era o zelo carnal, o engolir o camelo era o espiritual. Hã? Formalidade. É por isso que ele pegou o sepulcro como exemplo. Você quer ver o coar mosquito, engolir camelo dentro do selo? Está aí. Agora, só a águia que mostraria isso. Que isso é morte. Significou morte para eles. Eles morreram separados de Cristo. E vem a questão de nós valorizarmos e reconhecermos aquilo que Deus nos deu. Tá certo? Você deve coar a sua água, você deve filtrar, você deve até ferver para tomar a água. Tá tudo bem, no natural. Se for necessário, se puder, até ferva a água e tome ela fria, fresca. Não tome água sem filtrar, tudo bem, está tudo certo. Só que Jesus disse, isso não te leva para o inferno. Olha, você não deve comer carne de porco. Bom, a não ser lá, de vez em quando, assim, um lombinho, um pernezinho, com a Coca-Colinha, uma coisa assim, né? Tudo bem. Lá, de vez em quando. Você não deve comer carne de porco, fazer uso de carne de porco. Você não deve fazer uso de uma linguicinha, daquela pura, que tem um toicinho no meio e tal. Você não deve fazer uso. Você não deve fazer uso nem mesmo de mocotó, de rabada, de bucho. Você não deve fazer uso de carne, filé mignon. Não come filé mignon todo dia, não, por favor. E nem alcatra. Não come todo dia, não, por favor. Não faça isso. Está bem? Olha, você quer saber? Jesus vem e mostra isso aqui dentro dos céus. Ele disse, olha, o que entra pela boca do homem não é o que contamina o homem. Você está vendo aí o natural com o espiritual? O que realmente significa morte? O que significa morte realmente? Não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Porque aí você vai para Tiago 3, mancha o corpo todinho, inflama até o curso da natureza, a língua. Porque dela, do coração, a boca fala, sai do coração, pelas suas palavras sereis justificados, sereis condenados, não é? É dela que sai as palavras, as maledicências. É de lá de dentro é que saem os adultérios, as mentiras, as calúnias, os maus pensamentos, os julgamentos errados. É de lá que sai a morte. Agora eu pergunto, é bom a gente ver isso ou não é? Porque está certo, a águia mostra. Nós sabemos que esse é um evento, como foi bem lembrado, a mistura. Mas o que fizeram estes cavaleiros durante as eras? Ou vamos pensar assim, foram salvos todos que não concordaram com eles? Todos que não concordaram com Roma foram salvos? Não. Nem todos. Nem
todos que não estiveram sob o ministério deles no passado, foram salvos. E a mesma coisa é agora. Então, vem aqui. O coar mosquito é aquilo que você vê, se guarda do carnal, do natural. O engolir camelo é espiritual. Eu acho que ficou bem compreendido, principalmente se você anotar aí, Jesus dizendo, o que sai da boca, o que entra pela boca não condena o homem, porque é lançado para o ventre, não é? Pode diminuir seus dias aqui na terra, apenas, não é? Pode existir pecado natural e não haver pecado espiritual. Pode não haver pecado natural, social, e haver pecado espiritual. Pecado espiritual é o pecado para a morte, pelo qual não devemos orar. João disse, há pecados pelos quais nós não devemos orar, porque são pecados espirituais. Você não pode orar por um blasfemador deste aí, inventor de doutrinas, que eles não têm pena de destruir uma igreja, eles não têm pena de destruir uma alma, não tem dó. Você veja, começa por você mesmo, por você mesmo. Você anda de casa em casa, difamando outras igrejas, para aquela pessoa vir para cá? Quem já fez isso aí, levanta a sua mão. Difamando as outras igrejas, difamando outros grupos. Ah, não, vamos lá para o tabernáculo lá. Quem já fez isso aí, você levanta a mão. Você deve se arrepender, se já fez, mas ninguém levantou a mão. Que dia que eu ensinei, que dia que eu já fiz isso aqui? Nós não fizemos. Agora, isso é a graça, é a misericórdia de Deus para nós. Mas eu pergunto, nós somos um grupo infalível? Nós somos um grupo sem mancha nenhuma? Nós somos um grupo sem erro? Nós somos um grupo sem pecado? Nós não temos pecado diante de Deus. Diante de Deus, isso ficou bem claro no estudo passado. Então, você vê, o pecado para a morte, ele é espiritual. Veja em Ezequiel 18, 20, a alma que pecar, essa morrerá. Por isso que o irmão Branham, uma certa feita, ele foi inquirido por um obreiro, porque tinha dois rapazes com determinados problemas dentro da igreja, cuidando das fitas. Assim, o obreiro nos contou. Aí tinha um pregador pregando no púlpito do irmão Branham. De repente o irmão Branham se pôs de pé, pediu para ele parar e descer. Então aquele irmão ficou em dificuldade com o irmão Branham. E depois ele chamou o irmão Branham, era amigo do irmão Branham, particular. Ele disse, irmão Branham, mas por que o senhor tolera esse tipo de coisa aí? E o senhor não pôde ter paciência com aquele homem, com aquele irmão que estava pregando? Em outras palavras, o senhor passou uma vergonha tremenda nele? O senhor fez ele descer do púlpito? Vamos terminar a sua mensagem. Ele disse, olha, aqueles dois que estão errando ali, eles não levam ninguém para o inferno, mas a doutrina leva. O que as pessoas ouvem, isso leva. Como pregação, como evangelho, como doutrina, leva. Por isso que Paulo disse, a sã doutrina. A sã doutrina. Ele fez questão. João vem e diz, no que é verdadeiro nós estamos. Agora eu pergunto,
Gente, nós temos certeza que nós estamos no que é verdadeiro. Porque dentro dessa revelação do céu eu cheguei a uma conclusão. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Nunca. E você também não se envergonha. Às vezes você envergonha o Evangelho. Eu envergonho o Evangelho. Eu envergonho a Cristo. Mas não me envergonho de Cristo. Às vezes nós nos envergonhamos. Nós envergonhamos os nossos pais. Mas não nos envergonhamos deles. É uma diferença muito grande. Isso vem da semente. Semente de quem? Semente da serpente. É preciso revelação para julgar. Como nós podemos julgar se nem o próprio Senhor Jesus Cristo julgou aqui? Se nem o irmão Branham julgou? Porque pelos erros humanos, nenhuma pessoa foi identificada por Jesus Cristo como semente da serpente. Por erros humanos, não. Veja, isso vem da semente da serpente, é preciso revelação. Porque isso que realmente significa a morte, que é a separação de Deus. A noiva não tem pecado. Olha, não tem pecado como? Ela não tem pecado espiritual. Ela não tem fornicação espiritual. Que a noiva é composta de carne e osso, sangue. A noiva está realmente na dimensão humana como os demais, e chega a ser o corpo mais enfermo da terra. O enfermo não quer dizer somente doente fisicamente. Mas por que ela não tem pecado diante de Deus? Você acha que poderia haver diferença humana entre Caim e Abel? Não. Como homens, não. A diferença você viu lá onde estava. A semente inspira o culto que a pessoa oferece. A noiva não tem pecado espiritual, ela não peca espiritualmente. O natural é visto pelo vermelho. Você está entendendo? Esse natural, a parte natural da noiva, é olhada por Deus através do vermelho. E o vermelho, através do vermelho, fica branco. Por isso ela não tem pecado. João disse, se dissermos que não pecamos, nós... O que é? Mentiroso. E agora? Por que a noiva não tem pecado? Ela não fornica espiritualmente. Você pode ir para a sarjeta, pode virar um bêbado até, cair na sarjeta até. Mas chega lá, você está bêbado como for. Outro dia, eu vi um exemplo desse. Eu não vou temer falar o nome. Escuta ele, ó, Cristo está ali, o Senhor chegou aí. É um homem lá de Porto Rico que chegou aí, ele é Davi, ele é Moisés, é Elias, é o Senhor. É o quê? Jesus Cristo disse, se disser ele está ali, não vai não, Cristo está aqui, ó, está aqui. Cristo está aqui. Você não crê nisso, mesmo estando bêbado. Mesmo estando bêbado, embriagado, Urias não foi dormir com Betseba. O natural é visto pelo vermelho, por isso. Agora o espiritual não tem jeito. Espiritual não tem jeito. Todo pecado tem perdão. Todo pecado. Todos eles.
menos a blasfêmia. Pelos que, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos contra uma obra que é do Espírito Santo, e eles vivem blasfemando dia e noite contra o Espírito Santo. Eles vivem pecando contra o Espírito Santo. Isso é morte. A águia mostra isso. Não pense que pecar contra o ministério do Espírito Santo significa menos que morte. Não tem retorno pecar contra um ministério que é do Espírito Santo. Não tem retorno, não volta mais nunca. O sujeito cai em adultério, fuma, bebe, tem salvação para ele, tem retorno para ele. Mas caiu nessa fornicação doutrinária e acabou. Ele pode chorar, ele chora, ele faz tudo, mas não tem retorno, a ponte é queimada. Por isso você cuida-te de ti mesmo. Nunca te envolvas com doutrina. Não vá na fronteira. Não vai escutar quem quer que seja. Para isso, a mensagem está na sua mão. Amém? Não tem retorno. Veja, não pense que pecar contra o ministério do Espírito Santo significa menos que morte. Não tem retorno. É preciso ter noção realmente do que é pecado. Você viu como Pedro, a hora que a rede encheu de peixe, esse é o Evangelho de São Lucas. Pedro teve uma noção realmente do que ele era como homem. Ele disse: afasta-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Quando ele viu a rede cheia de peixe. E ele estava certo, tão certo quanto podia estar. Porque mais tarde, quando ele fez aquela declaração: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus Cristo disse: não tu revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e te dou a chave do reino dos céus. Deu para ele. E daí a pouco então ele começou a falar de sua morte. Aí o Pedro já se compadeceu dele. O outro Pedro, esse era outro. Você viu? O Pedro que pode errar é um. O Pedro da declaração era outro. Começou a convencê-lo que não devia morrer. Se Jesus não morresse, então não havia salvação. O que Jesus disse para ele? Na mesma hora, na mesma escritura, São Mateus 16. Na mesmo culto, na mesma reunião. Agora você já pensou, você vem num culto, Jesus vem e diz assim: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a igreja, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te dou a chave do reino. Não tu revelou a carne e o sangue. De repente, para trás de mim, Satanás. No mesmo culto, na mesma reunião. Sabe que dá para ver isso? Dá para ver? Acho que dá, não dá? Dá para ver muito claro, não dá? No mesmo culto, na mesma reunião. Para trás de mim, Satanás. E outra coisa, não se morre na hora. As pessoas, você entende? Você se envolve com doutrina, a pessoa se envolve com doutrina, ela não morre na hora, fisicamente. Estando viva, está morta. Começam sempre com o outro lado da moeda. Eles têm sempre o outro lado da moeda. Tudo que você prega, de repente ele diz: bom, mas irmão Branham, disse que a moeda tem dois lados. Eles estão sempre querendo ver o outro lado da moeda. Eles não obedecem e não respeitam a linha que o Espírito está atuando naquela hora. Porque se o Espírito Santo está mostrando um lado da moeda, então fica calado.
aceita aquele lado. Ora, se eu vejo um lado da moeda e a moeda está no meu bolso, o outro lado está comigo também. Um lado não está de lá e outro de cá, e eu só tenho um lado. Se eu tenho um lado, eu tenho o outro também. Se você tem um lado, você tem o outro também. Isso é certo. Mas começa sempre com isso. E eu pensei assim, como é que nós vamos tomar esse ministério da águia em relação à morte para o nosso benefício, uma vez que existe morte antes do cavalo amarelo? Existe. Existe ou não existe? Existe morte ou não existe? Existe separação de Deus ou não existe? Existe. Então, nós tomamos esta mensagem da águia e esse desmascaramento de Satanás, porque ele desmascara Satanás. A morte. Por isso que ele fala assim, a morte, na expressão profética, na inferência que ele faz, ele diz assim, que a morte diz para Paulo, eu vou te apodrecer na sepultura. Então Paulo responde, ele me ressuscitará. Amém. Aí vem o grande desafio, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Se você, preste bem atenção, não é pano quente, não é ajeitar as coisas, mas se você conseguir prosseguir dessa forma, lutando com sua natureza, chorando, arrependendo, aborrecida, um dia aborrecido, outro dia mais vem para a igreja, luta, lê sua Bíblia e ora, e na mesma hora que ofende, o coração dói, pede perdão. Você nunca envolvendo com doutrina, igreja, pode crer. Pode crer que a morte não lhe tocará. O inferno não foi feito para você. Amém? Amém. Aleluia. Não foi fácil mudar isso, né? Mas o pastor Machado estava comentando ali, tinha que ser isso mesmo, né? Aleluia. Não são coincidências, né? O gemido da irmã lá, acho que ficou mais respondido agora, né? Cadê o pastor Francisco Rodrigues de Melo? Estou olhando, faz favor, irmão. Faz favor. Temos tempo para aquele trabalho que você faz de uma maneira tão adequada e precisa, não? Nós temos que acostumar a receber os benefícios das águas profundas, serenas, calmas. Aleluia. Mas você percebe, está havendo uma solidez, uma confirmação, uma edificação. Pastor Francisco. Graças a Deus por tudo que temos ouvido. Nossas reuniões foram muito maravilhosas, reuniões internas. Estamos reunindo com pregações que nós chamamos do passado, mas elas são para o presente. Com efeito, São João, o apóstolo, viu as coisas que eram, que é e que hão de vir. Isso está acontecendo no natural conosco, aqui nestes encontros que temos tido. Ficamos
bastante tempo escutando programas de 10 anos, de 15 anos, vezes de 20, parece. Mensagens também de 10, de 15. E aí está. Estamos no mesmo espírito de São João. Temos ouvido o que era, o que é e o que há de vir. Que Deus continue conosco desta forma. E o fim de tudo isso é que cada um vai subir no arrebatamento. Amém? Nós temos que estar sujeitos às mesmas circunstâncias, se é que estamos no mesmo barco. Se estamos no mesmo companheirismo doutrinário, temos que falar todos a mesma coisa. Estamos num barco onde temos um anjo salva-vida. Saia daqui acreditando nisso. Devemos estar no mesmo barco por eleição e não por circunstâncias. Se você estiver no barco por circunstâncias, na hora da tormenta você pulará do barco antes dele ancorar. Não faça isso. Quando falamos para um público, quer visível ou invisível, fazemos isto com a intenção de ajudar a todos. Companheirismo é um meio pelo qual revelamos para os de fora que estamos de acordo um com o outro. O ministério que não tem vida em si mesmo não transmite confiança permanente. Pois bem, então, se você perde a estrela do norte, que é Cristo, espiritualmente falando, então você está sem direção, você está perdido. A maior alegria que teremos será quando voltarmos para o lugar de onde saímos. Mas para isso, então, acontecer com sucesso, você tem que ter Cristo como o piloto. Ele é o único capaz. Se para os apóstolos um pequeno sinal era o suficiente para eles entender o que Deus queria, por que esperar um grande sinal? Não tem motivo. Então, nós vamos estabelecer isto. Vamos estabelecer isto na nossa mente agora, de uma vez para sempre. Há somente uma maneira para se ter vida. Isso é correto. E conhecê-lo é vida. Esta é a única maneira que podemos ter vida, e de nenhuma outra maneira, pois Deus somente prometeu a vida através de Jesus Cristo. E o grande Jeová, sem começo ou sem fim, sem princípio de dias ou fim de anos, nos tem dado vida através de Jesus Cristo e somente Ele. Não apenas reconhecê-lo como uma pessoa, uma boa pessoa, não só adorá-lo como se Ele fosse um Deus, pois Ele é o Deus, mas a coisa a fazer é conhecê-lo. É isto, não adorá-lo, mas conhecê-lo é vida. Os demônios o adoram, com certeza. Cada joelho se dobrará a Ele. Mas conhecê-lo no perdão de seus pecados e a renovação da sua vida através do seu Espírito, aquela grande fonte de todos os recursos de bondade habitando em você, Deus fazendo com que você produza frutos de amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, paciência, fé e todos estes grandes atributos que vêm somente de Deus. Esta é a única maneira para ter vida. Saiamos daqui vivendo.
Ele é capaz mesmo. Ele fez um retrospecto do que saiu, principalmente aqui no plenário, né? Não foi? Aleluia. Glória a Deus. Pastor Adalto, a vivalista aqui é só você mesmo. Só que o almoço só vai ficar servido, vai ser servido ao meio-dia. Então pode fazer avivamento, pode cantar, pode louvar. Agora eu vou só apreciar. Amém. Então vamos ficar de pé, irmãos. Vamos começar adorando, orando. Jesus, valeu a pena, Senhor, estarmos aqui, termos vindo de cada lugar, de cada região, para ocupar esse tempo maravilhoso que ocupamos durante esta semana, em companheirismo com a Sua palavra, Pai. Obrigado, Jesus, pelas variedades de alimento espiritual que o Senhor nos nutriu. Nós vamos retornar aos nossos lares melhores do que viemos, Pai. Seremos melhores porque tivemos um encontro com o melhor. O melhor é Jesus. E cada encontro que nós temos contigo, sairemos como Jacó saiu do vale de Jaboque, melhor. Encontro para melhoramento. Encontro para melhoramento. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque tu és bom. Tua misericórdia é grande para conosco. Agradeça a Ele da sua maneira. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te queremos mais e mais e mais e mais em nossos corações. Aleluia, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, isto se torna um marco para nossas vidas, para a igreja, para os ministérios, marco de posicionamento. Aleluia, Jesus, aceite a nossa gratidão. Aleluia, glória a Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus Cristo. Aleluia. Oh, que maravilha quando estivermos do lado de lá, quando tudo será realidade, tudo não será mais um desejo, mas será realidade. Os doentes saem curados, os oprimidos voltam libertados. Aleluia, o povo é abençoado. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Levante os olhos, não chores tanto. Jesus te entende e te defende nos dias maus. Espera em Deus, que te dá forças para prosseguir. E no amanhã, Cristo Jesus, vitória te dará, vitória te dará, vitória te dará.
seu irmão um pouquinho. Diga: obrigado, Jesus, por o Senhor ter dado meu irmão. Olhe para sua irmã, pegue na mão dela, pegue na mão dele. Diga: obrigado, Jesus, Senhor, me ter dado a minha irmã, este companheiro, esta companheira. Obrigado, Jesus. Aleluia. Louve a Jesus. Aleluia. 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 Diga aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Quando o Jordão passarmos unidos,
sempre avante, sempre avante, firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus sabemos viver, sempre avante, sempre avante, firmes, fortes.
Glória a Deus, fecha seus olhos, vamos agradecer orando e agradecendo ao Senhor por mais este bom tempo na sua presença. Aleluias. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nossa alma, ao terminar esta reunião, estas reuniões de encontro, está rejubilante. Nossa alma está agradecida, feliz, alimentada, sustentada pelo teu poder. Senhor, nós aprendemos muito mais do que nossa consciência sabe dizer, do que nossas palavras são capazes de expressar, e também da mesma forma estamos agradecidos. Senhor, aceita a gratidão, que o Senhor sela a bênção, ó Deus, de mais este encontro. Guarda o retorno, que o teu anjo permaneça com cada irmão, cada obreiro, com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos gratos, oramos felizes, em nome de Jesus Cristo, amém, aleluias, glória a Jesus, aleluias, diga graças a Deus, aleluias. Um abraço em quem está do seu lado, Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Deus vos guarde pelo seu poder. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder, pelo seu amor, a Jesus encontrados em Jesus. Pelo seu poder, pelo seu amor.
dizendo que o encontro fica incompleto se a irmã Meire não cantar conosco Pátria Querida. Pátria Querida. E se precisasse do irmão Gabriel nesse encontro, não teria havido encontro. Mesmo do irmão Herbert. Agora troca para os irmãos. Agora vai para o outro. O Senhor é quem te guarda, agora é o outro. Antes olharei. Mas é rápido, mas solta, não é solto. É solto, não. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Eu sou povo que te vês, o Senhor na criação. O Senhor é quem te guarda, guardará-te todo lado. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sempre a tua destra está. Nem de dia, nem de noite, mal algum te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará-te todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, não te deixará cair. Como a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará-te todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Quem te guarda, guardará-te todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O sangue, número 6, o sangue de Jesus me lavou. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou. Louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Agora me cantarei, louvores ao Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Atenção, irmã Zélia, irmã Débora. A irmã Zélia vai levar suas malas. Então você corra lá no carro, que a irmã Débora quer levar suas malas, não sei para onde. Se você não pegar rapidamente, você vai ficar sem. Ela está dizendo aqui no bilhetinho, ó. A irmã Zélia vai embora, vai levar as malas da irmã Débora, se ela não correr lá no carro e pegar as malas agora. Onda. O indivíduo
porque tenho um rosto triste. Se é saudades que eu sinto de alguém, sim, é verdade, é saudades que eu sinto da minha pátria chamada Jerusalém. Pátria querida, que saudades que eu sinto. Não te esqueço, você meu lindo lugar. As suas ruas são de pedras preciosas, aonde um dia junto a Cristo irei andar. Todas as coisas deste mundo são passageiras e como sempre se acabarão. Todas as coisas que eu tenho minha pátria serão eternas, como eu serei também. Pátria querida, que saudades que eu sinto. Não te esqueço, você meu lindo lugar. As suas ruas são de pedras preciosas, aonde um dia junto a Cristo irei andar. Na minha pátria, lá não sou um peregrino, mas nesta terra vivo a peregrinar. E passo a passo vou seguindo o meu caminho, até o bom Senhor irei vir me buscar. Pátria querida, que saudades que eu sinto. Não te esqueço, você meu lindo lugar. As suas ruas são de pedras preciosas, aonde um dia junto a Cristo irei andar. Pátria querida, que saudades que eu sinto. Não te esqueço, você meu lindo lugar. As suas ruas são de pedras preciosas, aonde um dia junto a Cristo irei andar. Num abrir. Eu pedi o Fiesta para sair, ele não saiu, então eu vou pedir o proprietário para tirar ele. Proprietário do Fiesta, KEK 3019, aqui de Goiânia. Se possível for, tire ele do local que eu estou precisando viajar. É um outro automóvel que está atrás dele, falando com o Fiesta. Você escutou o Fiesta? Vai lá, KEK 3019. O ômega quer sair. No abrir e fechar de olhos este solo vou deixar. Gente do norte e do sul, no céu azul vou encontrar. E verei entre sorrisos, ao entrar no paraíso, o Cordeiro que está vivo vindo me cumprimentar. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome ele chamar. Farei uma passeata com os santos lá na praça para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que ele deu. Ao entrar no paraíso e ver a raiz de Jessé, meu desejo é tão grande em conhecer como ele é. Sinto ele bem presente quando sua história leio, mas agora já estou vendo com os meus olhos da fé. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome ele chamar.
Farei uma passeata com os santos lá na praça, para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que Ele deu. Ao entrar ali na glória e ver os filhos de Abraão, o coral, a mocidade e o círculo de oração, e verei todas as crianças que fizeram aliança, e a banda que não se cansa de tocar uma canção. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome ele chamar. Farei uma passeada com os santos lá na praça, para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que Ele deu.